pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no meu canal, João Divertido, e vamos trazer hoje, né, sobre o tema perguntas sobre impacto ambiental. Sim, perguntas sobre impacto ambiental. E hoje, primeiramente, né, eu sou o João Pedro Mareto, e é um trabalho sobre impacto ambiental, né, de escola, né, de biologia, né. Estou trazendo aqui no canal também para uma curiosidade para vocês que também querem ver sobre esse tema. Primeiramente, vamos apresentar o entrevistado. Ele se chama Wagner de Paiva. Ele é diretor técnico da Fundação da Serra do Japi, diretor técnico da Fundação da Serra do Japi. E eu gostaria que você se apresentasse melhor. Olá a todos, eu sou Wagner de Paiva, sou diretor da Fundação Serra do Japi, engenheiro ambiental de formação, passei na minha carreira por outros cargos também, como diretor do meio ambiente da prefeitura, conselheiro de meio ambiente da cidade de Jundiaí e outras funções. Sou formado desde 2012 e exerço desde 2010 atividades relativas a meio ambiente. Bom, então, vamos às perguntas sobre impacto ambiental. Primeiramente, o que é impacto ambiental e quais são os seus principais tipos? João, os impactos ambientais, eles são de diversas formas, né? O impacto ambiental é a mudança do ambiente natural, sendo ela positiva ou negativa, mas a mudança daquele ambiente. Acontecem normalmente por intervenções humanas, mas podem também ser por desastres ambientais, como uma chuva forte, um deslizamento de terra. Mas aquilo que a gente pode controlar está vinculado diretamente às ações humanas, a construção de residências, a ocupação de áreas com serviços ou com moradia, ou ainda com industrialização, podendo até alterar, por exemplo, um rio ou um córrego para aprofundá-lo e torná-lo navegável. Isso são impactos, sejam eles positivos ou negativos. Muito obrigado. Segunda pergunta. Quais atividades humanas mais contribuem para os impactos ambientais? Os impactos ambientais negativos, as atividades humanas, no geral, se elas não forem bem executadas, elas causam impactos negativos. Por exemplo, a gente, no nosso dia a dia, viver, né, a gente se alimenta, e o resto dos alimentos, se a gente descartá-los corretamente, podem se transformar em composteiras, em matéria orgânica para retornar como adubo para o solo. Mas se a gente descartar incorretamente, se a gente lançar ele na rua, no córrego, se a gente acumular em lixões, a gente vai poluir, a gente vai causar impactos significativos de forma que vão nos prejudicar. Por exemplo, um lixão pode atrair vetores, que são ratos, que são escorpiões, e isso vai impactar a nossa qualidade de vida com doenças, com acidentes, de forma direta. Então, quais atividades, o que é que o ser humano intervém? Em tudo. Por isso que a gente tenta conscientizar as pessoas para agir de forma correta e reduzir os impactos ambientais. Como o desmatamento influencia o clima e a biodiversidade? A floresta, ela é o maior provedor de serviços ambientais. Então, quando você reduz floresta, você reduz a capacidade do meio ambiente de prover umidade, resfriamento, você reduz o habitat dos animais. E os animais são os responsáveis pela distribuição da biodiversidade. Por exemplo, insetos, alguns mamíferos, como o gambá, eles polinizam as flores. As flores dão frutos ou dão sementes que vão manter o ciclo da floresta viva.
Quando você reduz a floresta, você reduz capacidade de ter mais animais, você reduz a condição de vida desses animais, estressa eles, quando não, no desmatamento acaba matando eles de forma acidental ou não. Então, o desmatamento, ele faz diretamente o ciclo da biodiversidade ser reduzido e também reduz a prestação direta de serviços ambientais como umidade, como resfriamento, porque uma floresta baixa temperatura, o que é inverso à cidade. A cidade construída com asfalto e concreto retém calor do sol, e a floresta, ela retém, ela usa esse calor e ela gera umidade e frescor, vamos dizer assim. Então, ao reduzir a floresta, você diretamente muda o microclima local, e isso em escala, do jeito que está feito hoje no mundo todo, a poluição. Com menos floresta, você muda o clima global. De que forma a poluição afeta a saúde humana e os ecossistemas? Bom, a poluição, a gente imagina ela como algo no ar ou algo na água, mas ela traz o desequilíbrio dos ecossistemas. Um ecossistema desequilibrado vai produzir menos serviços ambientais, ou seja, uma floresta poluída, que tenha lixo, que tenha intervenção humana de desmatamento, ela vai reduzir a capacidade dela de devolver ao ambiente natural os serviços de retenção de água, de retenção de solo, de produção de oxigênio, entre outros, retenção do gás carbônico. Quando isso se acumula, o nosso corpo está preparado para respirar um ar limpo. A poluição do ar, por exemplo, as micropartículas que entram em contato com o nosso sistema, nossas vias aéreas, nosso sistema respiratório, a troca de gases, fica prejudicado por essas micropartículas ou ainda por concentração de gás carbônico e outros gases, metano que tem no escapamento dos carros. Isso pode nos afetar, desequilibrando o nosso sistema respiratório. A poluição pode atingir o nosso alimento, uma fruta, uma verdura, pode absorver um componente químico, um óleo que não faz parte da nossa dieta. Ao ingerir esse tipo de alimento, a gente vai passar mal, podendo ser envenenado. E aí as consequências podem ser leves ou graves, né? Tomar uma água não tratada, tomar uma água com poluentes, sejam eles orgânicos, por exemplo, do esgoto, sejam eles inorgânicos, como os defensivos agrícolas, podem nos fazer ter diarreia, podem ser vetores de doenças entre animais e seres humanos, entre seres humanos, e também, no caso dos inorgânicos, podem vir a nos envenenar, disparando alguns tipos de doença no nosso corpo. Por que o uso de energias renováveis pode reduzir os impactos ambientais? As energias renováveis necessariamente usam as condições naturais para serem produzidas. Quando você usa essas condições, você intervém com o mínimo. Por exemplo, você instala uma torre eólica para usar o vento. Você não está interferindo no sistema natural dos ventos. Porém, a própria pá eólica, quando gira, ela pode interferir na vida dos pássaros, né? E até mesmo o ruído que ela pode vir a causar. Por isso ela precisa ser muito bem instalada. Um painel solar num telhado residencial, ele tem um impacto muito próximo de zero. Por quê? O telhado já existe, ele se apoia sobre uma construção existente e não ocupa uma nova área que estava anteriormente ocupada por floresta ou por alguma coisa diferente disso. Então, as energias renováveis têm como fonte, têm como base utilizar sem alterar. Por isso elas são tão importantes. Elas têm menor alteração. Quando você faz energia a partir da queima de combustível fóssil, você faz lançamento de poluentes no ar, o que vai impactar as pessoas e o clima e também os animais. Então, buscar fontes de energia com menos
impacto ao ambiente geral, porque quando a gente pensa em impacto ambiental, a gente só pensa na floresta, no rio e no ar. Mas isso, na verdade, impacta as pessoas que vivem neste ambiente. Então, essa é a importância de desenvolver energia limpa. Quais são os maiores desafios para reduzir impactos ambientais no mundo atual? O desafio principal hoje é controlar o desejo de consumir versus a necessidade de produzir. O que acontece? Quando o consumo do ser humano ele passa a ser um consumo desenfreado e às vezes sem sentido, demanda que a indústria busque no ambiente natural mais matéria-prima. Essa matéria-prima, madeira, minerais, areia, cimento, isso faz com que você impacte mais, reduza ambientes naturais. Você vai perdendo ambientes naturais para produzir esses bens de consumo, sejam eles desde um imóvel, que tem muitos itens, até um microfone, um celular, uma camiseta, tudo isso tem produtos retirados da natureza. Então, fazer com que a demanda de recursos naturais seja reduzida para que a gente intervenha menos no meio ambiente, né? Que a gente tenha mais áreas naturais, né? Áreas onde os processos naturais, os serviços ambientais retornem para a gente. Então, o principal desafio é tornar a economia mais inteligente, mais verde e menos com um consumo mais consciente, tá? Onde os produtos façam sentido, onde consumir esses produtos façam sentido. Ok. Como o consumo excessivo da sociedade moderna agrava os problemas ambientais? Como eu disse, o excesso de consumo de matéria-prima. Eu vou detalhar mais um pouco, porque ao retirar a matéria-prima, você tem que transformá-la. Você não usa o fecho de algodão recolhido do pé, você usa a camiseta. Você vai retirar esse fecho, passar por um processo industrial. Esse processo industrial vai consumir energia, ele vai consumir água, ele vai consumir calor para as máquinas, para todo o processo, até mesmo tinta para colorir o tecido. Dessa forma, tudo isso acumula impacto na natureza. Então, reduzir drasticamente a sociedade num desenvolvimento econômico não pensado no meio ambiente, ela simplesmente criou muitos itens de consumo. E o ser humano, que tinha uma vida rural, vamos dizer assim, até 50, 80 anos atrás, ele consumia muito menos do que isso. E hoje, na área urbana, a gente acaba criando muitas formas de consumo, muitos produtos para serem consumidos. Isso tem impactado muito o meio ambiente. Agora falando de Jundiaí, quais são os principais impactos ambientais enfrentados em Jundiaí atualmente? O impacto é de um número crescente de moradores. Isso demanda alimento, isso demanda energia para as pessoas se deslocarem, isso demanda aumento do transporte coletivo, aumento da saúde, da educação. Tudo isso consome material, tudo isso consome meio ambiente, né? Então o desafio hoje é dar uma direção para a cidade que consiga equilibrar crescimento ou melhorar as taxas de crescimento de forma que a produção de imóveis, o consumo de bens e serviços sejam mais corretos ambientalmente, sejam menos impactantes para o local que as pessoas moram. O desafio é educar a população, trazer projetos que preservem o meio ambiente, que adequem a cidade para uma nova realidade. Ok. Como o crescimento urbano da cidade afeta áreas naturais como a Serra do Japi? Quando você não planeja um crescimento da área urbana, o que acontece? Você simplesmente avança sobre áreas verdes, áreas florestadas, e perde esse recurso, porque muitas vezes as pessoas não entendem que a floresta é um recurso natural rico.
sem a floresta, sem a biodiversidade, a nossa qualidade de vida ela é altamente impactada quando ela não fica impossível de ser realizada. A gente precisa de água, a gente precisa de uma temperatura controlada. Do contrário, a gente vai consumir ar-condicionado, aquecedor, mas a qualidade de vida vai piorando. Você deixa de ter um ar fresco e úmido para ter um ar climatizado. O ar climatizado ele pode vir com poeira, ele pode vir com fungos, ele pode sofrer problemas. Então, a gente perde muita qualidade de vida quando a gente avança sobre florestas. Então, pensar uma cidade centralizada, adequada, arborizada, isso faz parte de preservar o meio ambiente, isso faz parte de viver com qualidade de vida. Okay. De que forma a poluição e o descarte de resíduos influenciam a qualidade de vida da população? Como eu disse lá no começo, os vetores é o principal, os vetores, o consumo de produtos impróprios é o principal impacto direto, né? Mas vamos falar até mesmo de qualidade visual, estar num ambiente agradável. Uma cidade suja não é agradável, uma cidade arborizada é. Você está num ambiente conturbado, você está num ambiente poluído, seja ele visual, seja ele ruídos, um ambiente de alto índice de barulho, tudo isso é poluição. Tudo isso atrapalha uma boa cidade, atrapalha uma vida com qualidade. Nós sempre procuramos para descanso ambientes naturais preservados, como a praia, como o campo, a floresta, visitas à floresta, trilhas. Por quê? Lá você tem silêncio, lá você tem serviços ambientais. Então, não parece mais uma cidade poluída, seja ruído, visual, lixo, água, estressa as pessoas, reduz a qualidade e reduz também a percepção de uma boa cidade. Então, uma cidade com descarte de lixo incorreto, uma cidade com produção incorreta desse sistema, né, que é, após o consumo, descartar, não fazer isso de forma correta, no devido local, reciclando, reduzindo, isso impacta muito a qualidade de vida de uma cidade. Ok. O que pode ser feito para equilibrar o desenvolvimento da cidade com a preservação ambiental? Primeira coisa, volta lá no consumo, né? Melhorar a percepção das pessoas quanto à felicidade e o consumo. Hoje, nos foi vendida uma ideia muito, acho que até errada, que a felicidade é baseada no consumo. Eu fico feliz quando eu troco o celular, quando eu compro um tênis novo, quando eu troco de carro. Mas esse consumo tem falhado em trazer felicidade, porque a população tem passado por momentos de falta de sanidade mental, por falta de qualidade de saúde mental, né? Então, a vida baseada no consumo falhou. Qual é o melhor modelo? É um modelo de consumo equilibrado, daquilo que a gente necessita. Voltando também a produzir áreas verdes na cidade, né? A gente também passou por um momento do urbanismo, onde o importante era produzir unidades habitacionais, unidades industriais, mas hoje qualificar os espaços construídos com áreas verdes para a convivência das pessoas, para serviços ambientais voltarem a ser prestados na área urbana, é muito importante para esse momento da história. Ok. Agora falando da Fundação da Serra do Japim. Qual é o papel da Fundação da Serra do Japim na preservação ambiental e na proteção da biodiversidade da região? Hoje o nosso principal papel é, dentro da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japim, promover a educação ambiental e a pesquisa científica. Auxiliar, hoje as universidades buscam uma reserva biológica municipal para descobrir ali alguns comportamentos naturais, sejam eles de desenvolvimento, de impacto, até mesmo descobrir novos seres vivos, né, animais, sejam insetos, mamíferos, diversos animais que lá vivem. Então a gente apoia a pesquisa científica, né, mantendo um espaço adequado para que eles venham à Serra fazer as suas pesquisas, e a gente leva pessoas até a reserva biológica para mostrar
uma floresta natural, para que eles tenham contato, para que conhecendo esse ambiente, eles possam ter uma ideia de preservação de áreas naturais e melhores atitudes na área urbana, né? Descartando corretamente, consumindo menos, deixando claro que o consumo urbano vai afetar a busca por matéria-prima, né? Então, conscientizar pessoas de qual a melhor forma de se comportar na vida moderna, preservando, falando sobre o meio ambiente, consumindo corretamente os bens e serviços da área urbana. Esse é o nosso papel, levar essa educação, levar esse conceito de meio ambiente equilibrado. Ok. Quais desafios a Fundação enfrenta para conciliar conservação ambiental e crescimento urbano em Jundiaí? A Fundação colabora com o planejamento da cidade, né? Sempre alertando, sempre propondo algo para que o desenvolvimento venha no sentido de equilibrar, de equilíbrio de consumo, né? Consumo até de terras, por exemplo. Como não expandir a cidade sobre áreas rurais? Então a gente vai sempre ajudar nesse tipo de discussão, melhorando os conceitos, melhorando a lei, melhorando a ação da prefeitura, melhorando a ação da Fundação da Serra do Japi, reduzindo aí então o crescimento desordenado, reduzindo a ideia de que vale tudo pelo consumo ou vale tudo por uma casa, trazendo isso para como ter uma casa correta nesse espaço que é a cidade, no município, como preservar a nossa produção de água lá do Caxambu, a nossa produção de serviços ambientais da Serra do Japi, como tornar a cidade equilibrada com tudo isso. Então a gente vai estar sempre participando dessa discussão com propostas de melhoria. Ok, então galera, vamos para a nossa última pergunta aqui, para esse especialista em meio ambiente aqui de Jundiaí. Como a atuação da Fundação Serra do Japi impacta a qualidade de vida da população local e a sustentabilidade da cidade? A gente busca impactar, sim, a população, porque a serra muitas vezes é vista lá da cidade, da área urbana, como um quadro, como uma paisagem ao fundo. Muitos jundiaenses não conhecem a Serra do Japi e é nossa missão trazer esses jundiaenses de forma organizada para uma visita, para entender o que é a Serra do Japi, para perceber os benefícios da floresta e de toda a biodiversidade que vive aqui dentro. Então, a Fundação Serra do Japi promove ou recebe grupos de visita de instituições, sejam elas escolares, sejam elas empresas, grupos organizados durante a semana, com reserva pelo site da Fundação Serra do Japi. E o município, através da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, recebe pessoas de forma individual ou grupos formados a partir dos monitores aos finais de semana, sábado, domingos e feriados. No site da Prefeitura de Jundiaí tem lá uma parte específica, Visite a Serra do Japi, que tem a escala dos monitores, que tem as trilhas que são realizadas de acordo com as escalas, e as pessoas têm a oportunidade então de entrar em contato com esses monitores, reservar uma vaga, fazer uma visita à Serra do Japi, caminhar pela floresta, perceber essa biodiversidade tão rica. Então, a Fundação Serra do Japi e a Prefeitura de Jundiaí buscam sim impactar os jundiaienses, impactar as pessoas que visitam Jundiaí de forma a conscientizar para a preservação ambiental, o meio ambiente, uma vida equilibrada, e para isso traz eles para conhecer a Serra do Japi de uma forma organizada e de baixo impacto para a Serra. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela essa entrevista, agradeço muito. Então, pessoal, agora vamos finalizar o vídeo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela visita. Obrigado. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e esse trabalho aqui terminou. Se você gostou, se inscreve no canal e tchau, galera. Tchau. A Serra
Serra do Japi é uma das últimas áreas de Mata Atlântica contínua no estado de São Paulo. A parte mais preservada fica em uma reserva biológica, onde existem animais silvestres. Mas para a área se manter protegida, é preciso evitar a interferência humana. É o que revela um estudo feito na Universidade Estadual de Campinas. Uma paisagem desenhada e colorida ao longo do tempo pelas mãos detalhistas e pacientes da natureza. Iapi, na língua tupi-guarani, quer dizer nascente de rios. Talvez por isso a Serra do Japi, nome inspirado no conhecimento tradicional indígena, nos reserve lugares como este. Água fresca e cristalina brota das nascentes, desce pelas cachoeiras, segue cortando montanhas e vales em meio à floresta atlântica em vários estágios de conservação. Os muitos tons de verde abrigam aves e animais que certamente não seriam mais encontrados nesta região se não fosse a existência da Serra do Japi, uma cadeia de montanhas localizada entre São Paulo e Campinas. Serra do Japi tem cerca de 390 km² de extensão, dividido em 4 municípios: Jundiaí, Cabriúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar. Na região de Jundiaí nós temos cerca de 190 km² e 20 km² é a reserva biológica municipal. Ela é a única floresta tropical do mundo sob um solo de quartzito. Então nós temos aqui uma condição bastante interessante, é um solo extremamente rochoso, extremamente ácido, onde nasceu essa vegetação de Mata Atlântica. Então ele é um objeto de estudo bastante interessante aí para os pesquisadores. A Serra do Japi está distribuída em áreas com diferentes graus de conservação. Ela faz parte, por exemplo, de uma APA, Área de Proteção Ambiental Jundiaí-Cabreúva. Tem trechos dela em zona de conservação da vida silvestre e zona de conservação hídrica. A serra também foi tombada como monumento natural do estado e está no interior de uma área maior, declarada pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera. Mas é na Reserva Biológica, unidade de conservação integral, onde a floresta é mais preservada. Aqui só são permitidas atividades de pesquisa e de educação ambiental. A fiscalização da reserva é feita por homens da Divisão Florestal da Guarda Municipal de Jundiaí. O superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Júnior, explica que as propriedades particulares que ainda existem dentro da reserva estão em processo de desapropriação, mas admite que a pressão no entorno da área é muito grande. Existe uma pressão imobiliária, onde as construções elas vêm avançando, principalmente nas bordas, né? E isso vem causando alguns problemas, por exemplo, com a fauna, né? Aquela fauna que vive no entorno, elas vão subindo aqui para a serra, e aí você começa a ter as competições entre as espécies. Nós temos alguns problemas de caça, nós temos problemas com queimadas, com incêndios. Os balões são dos principais problemas que geram esses incêndios. A bióloga Mariana Reis escolheu a Serra do Japi para sua pesquisa. Constatou como as ações humanas no entorno da reserva impactam os bichos. Ela considera que as estradas que cortam a serra, o crescimento urbano e também a caça estão entre as maiores ameaças a espécies silvestres importantes. As espécies mais atingidas elas foram o sauá, o cateto, as espécies de veado e a paca. A paca ela é vista aqui na região como uma carne bem apreciada para caça ilegal. Então a gente acredita que essa sensibilidade dela, ela foi a que mais apresentou uma resposta negativa, tá, a esses impactos. Isso deve estar com certeza influenciando de alguma forma essas suas populações. Sim, a jaguatirica foi bastante afetada e lembrando que o papel dela ela é bem importante ali como um carnívoro, controlando as populações de presas, influenciando toda a cascata trófica, ou seja, quando você tem uma população desequilibrada de predadores, a população de presas acaba aumentando demais e a população de plantas acaba sendo impactada. Segundo a bióloga, a reserva da Serra do Japi passou a ser um refúgio de vários animais. A principal conclusão da pesquisa da bióloga Mariana Reis
é que para conservar de forma efetiva alguns mamíferos de grande e médio portes, é preciso criar mais áreas de proteção integral, ou seja, com pouquíssima interferência humana. Conservar integralmente a floresta significa manter o homem afastado e garantir os serviços ecológicos prestados por todas as espécies vegetais e animais. Onde não tem um regime muito intenso de controle dos impactos humanos, a gente vai acabar tendo a perda desses animais e, consequente, a perda desses serviços que eu mencionei que eles proporcionam. No pé. Calma aí, calma aí. As coxas tem que fazer essa força aí agora. E apoiar no braço. É que eu tenho medo de altura. Vai? Aí depois complica. Você consegue tudo, vamos? Seria melhor subir até aqui, né? Você quer uma ajuda? Não. Posso subir aqui para te ajudar. Se você achar necessário. Isso. Aí melhorou a pegada. A outra você só apoia, faz força mais. Muito bem. Tá feito. Você virou bastante. Gente, parabéns! Obrigado. E agora para descer? Olha onde você tá pisando. Boa. Arrasou!